O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Eles encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medos, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia ocorrido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a escuridão da noite aos poucos começa a dar lugar ao clarão do dia que vai surgindo. Despontam os primeiros raios de sol. O mundo parecia que estava dormindo, mas algumas mulheres estavam muito acordadas. São elas que vão, naquele final de madrugada, em direção ao túmulo. Elas caminham porque querem demonstrar pela última vez o seu amor a Jesus Cristo, envolvendo o seu corpo com perfumes, com carinho, com o cuidado de quem chora um enlutado. Aliás, quem chora um falecido, como um enlutado. Mas ao chegar ao túmulo, uma surpresa assalta aquelas mulheres. A pedra foi removida, o túmulo está vazio, o corpo não se encontra ali. E nesse momento de dúvida do que teria acontecido, eis que aparecem 2 anjos. É a luz de Deus que resplandece nesses mensageiros. E o medo daquelas mulheres começa a ser substituído por uma reflexão. Dizem os anjos: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também fazemos assim. Nós procuramos Jesus nos túmulos do passado, nas lembranças tristes que nós tivemos, nas quais nós ficamos por vezes ancorados, nos lugares escuros da nossa vida, naquelas memórias que
nos prendem e com as quais nós nos agarramos. Nós ficamos presos na pedra que, sendo a culpa antiga, não nos permite ser livres e caminhar para a verdadeira conversão. Nós, por vezes, não queremos remover aqueles hábitos que de fato podem trazer a mudança na nossa vida. E nós ficamos até mesmo amarrados às dores das quais nós não queremos soltar. Ali não está Jesus. Ali está apenas a morte, ali está apenas o pecado com o qual nós nos permitimos acorrentar. Mas aquelas mulheres, depois de ouvirem esse anúncio dos anjos, elas não ficam paralisadas diante do túmulo, não ficam na culpa, na dor, não ficam na situação de pecado. Elas, cheias de temor, sim, mas ao mesmo tempo com um misto de alegria, correm para dar a boa notícia. E essa notícia vai mudar a história para todo sempre. Cristo ressuscitou. As mulheres que tinham ido ao túmulo para chorar, agora partem do túmulo para anunciar. A tristeza é substituída pela esperança. A vida venceu a morte. O amor venceu o ódio. A luz venceu as trevas. Cristo está vivo, ressuscitado. Em alguns momentos da nossa vida, talvez nós nos sintamos como que mortos por dentro. Quando nós permitimos que o medo nos faça morrer para aquilo que precisa ainda acontecer. Ou ainda mortos numa desilusão, numa frustração que não nos faz sair do lugar. Ou ainda na solidão que nós mesmos vamos cultivando e aumentando. Ficamos presos à dor. Quantas vezes nós sepultamos sonhos que na verdade fazem parte do projeto de Deus pela nossa falta de esperança? Quantas vezes nós achamos que tudo acabou, que não tem mais jeito, que é assim mesmo? Nesses momentos nós achamos que é o fim. E quando nós pensamos que é o fim, na verdade Deus nos surpreende, porque é um novo começo para aquele que realmente se deixa reavivar na fé. Ele nos mostra que todas as coisas se renovam nele. E naquele túmulo que parecia reinar a morte, agora reina a vida, porque Jesus mostra que está agindo. Jesus não ressuscita simplesmente para mostrar o seu poder, ele ressuscita para nos resgatar das trevas, para realmente fazer com que o seu poder se manifeste em nós. Ele ressuscita para nos ressuscitar, para que nós tenhamos a coragem de sair do túmulo, daquela situação que é terrível, mas ao mesmo tempo é muito confortável para nós, porque nós temos o medo de ousar, nós temos talvez o receio de, ao sair daquela situação, perder outras coisas. E para que nós tenhamos a coragem de sair deste túmulo, nós precisamos sim fazer com que a raiva não nos domine mais. Deixar os ressentimentos que nos envolveram por tanto tempo. Abandonar o orgulho. Tirar aquela vaidade que está nos cegando e fazendo com que nós nos coloquemos como centro ao invés de Deus. Despir-nos da frieza espiritual. E nós vemos que o que faz essas mulheres saírem de si mesmas é o anúncio que agora elas precisam transmitir. As mulheres anunciam a ressurreição do Senhor. Numa época em que as mulheres eram desconsideradas, eram ignoradas, Deus mostra que Ele escolhe
estas pessoas para darem uma boa notícia, não apenas aos discípulos e aos outros da comunidade, mas para o mundo inteiro. Deus usa daquilo que é improvável para mostrar o impossível. A morte não é a última palavra. Jesus a vence. E diante desse anúncio, os apóstolos não acreditaram de imediato. Eles achavam até que as mulheres estavam tendo um delírio por conta do luto. Quantas vezes nós também vacilamos na fé, como os discípulos que ouviram esse anúncio? Quantas vezes, mesmo o milagre acontecendo, o mais importante acontecendo, nós ainda temos dúvida. Pedro, que havia negado a Jesus Cristo por 3 vezes, que havia se sentido culpado, que havia traído ao Mestre e a sua própria palavra. Agora então, depois de ouvir as mulheres, ele corre e ele vai até o túmulo. E o que ele encontra lá? Jesus ressuscitado? Ainda não. Ele encontra apenas sinais, que são os lençóis mortuários. Ele encontra um sepulcro vazio. Ele encontra sinais. A dúvida está no seu coração ou a fé? Na verdade, nós sabemos que Deus não exige que nós compreendamos tudo no primeiro momento, mas o que Ele deseja é que nós corramos ao encontro dEle, que nós busquemos a Ele, porque daí as coisas vão ficando claras, como a noite que vai se dissipando e dando lugar à luz de Deus, a verdade que vai se descortinando e se apresenta a nós. Que essa palavra, meus irmãos e irmãs, que nos fez olhar para as mulheres, primeiro comovidas e depois corajosas, que nos fez olhar para Pedro, primeiro dando voltas em torno do seu pecado, mas depois se desinstalando e buscando a verdade, nos faça reacender a esperança que este ano deve habitar os nossos corações e brilhar ainda mais em nossa vida. E assim, ao olhar as promessas de Deus, esse grande anúncio da Páscoa, nós vivamos com fé, fé na ressurreição, porque Jesus está vivo, e aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá, diz o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.